Olá, meus irmãos. O mês de outubro é um mês muito especial para nós do Templo Espiritualista do Cruzeiro da Luz. É um mês de aniversário da nossa casa, do nosso templo, da nossa igreja. É um mês também do patrono do Cruzeiro da Luz, Francisco de Assis. E é sobre o Cruzeiro da Luz, sobre o dirigente espiritual do Cruzeiro da Luz, senhor Caboclo Ventania de Aruanda, que nós vamos conversar hoje. Pai Valdo, como é que se deu a criação do Templo Espiritualista do Cruzeiro da Luz? Olá, meus irmãos, paz e alegria para todos que estão me escutando. Meus irmãos, mãe Soraya, claro que é um assunto gratificante para mim, né? Falar do Cruzeiro da Luz. Na realidade, o Cruzeiro da Luz, agora no dia 13 de outubro, ele completa 36 anos de registrado em cartório, né, de pessoa jurídica. Embora ele já funcionasse, né, uns 2 anos e meio, quase 3, sem registro. Naquela época era comum muitos centros de Umbanda, principalmente aqueles que estavam começando, não se preocuparem com registro. Depois de tempo de funcionamento que nós começamos a legalizar e tentar organizar a instituição de forma jurídica. Foi quando nós nos encontramos com um grande amigo e grande baluarte da Umbanda, o senhor Martinho, que era a presidente à época da CEUB, da Congregação, né, de Umbanda do Brasil. E ele nos orientou e nos filiamos à CEUB e através da CEUB fizemos o primeiro registro de pessoa jurídica. Naquela época, eu que estava iniciando, coloquei o nome de Teóquifa, ou seja, Tenda Espírita Oxóssi Caboclo Ventania de Aruanda. E o Teóquifa ficou conhecido, era Teóquifa, não é? E funcionou durante muito tempo assim. Indo para trás, quando nós vemos hoje o Cruzeiro da Luz, eu digo muitas vezes aos médiuns isso, que vocês hoje gozam do Cruzeiro da Luz, porque é um gozo de alegria, é um gozo de vivência, em termos de organização, de disciplina, né? Em termos de trabalhos espirituais. Isso não foi feito do dia para a noite. Isso foi feito paulatinamente, através de amadurecimento. E esse amadurecimento, meus irmãos, traz muito sofrimento. Quando hoje eu vejo irmãos meus, né, médiuns, desejosos de abrir casa, de serem aqueles famosos pais de santo, né? Eu vejo hoje que a Umbanda está num momento crucial, que não só ela está despontando para o aspecto doutrinário, como também, por causa disso, está adentrando ao movimento umbandista muitos irmãos maravilhosos, sérios, mas também muita gente ególatra, né, buscando se autopromover atrás de Umbanda, atrás de ser babalorixá e alorixá e por aí vai. E eu fico pensando, esses meninos não sabem o que é ser um sacerdote dirigente de um templo. Não é só ser pai de santo, ser conhecido como o pai fulano, o pai cicrano. Né? Pai fulano de Oxóssi, pai fulano de Oxalá. Não é só mandar dentro de uma abaçá, dentro de um terreiro. Não é só ter filhos de santo. Isso aí, para nós, não só para mim, como para muitos outros sacerdotes com anos de estrada, isso é o de menos, isso é o que menos importa. Tá? A essência da coisa é outra. A essência da coisa é plantar e deixar criar raízes. E essas raízes têm que ter força para aguentar as ventanias. As ventanias encarnadas e desencarnadas, né? Das sombras e de pessoas teleguiadas pelas sombras, né? Que atacam verdadeiramente os templos sérios, seja de Umbanda, seja um kardecista, né? Que busquem fazer um trabalho evangélico. Por causa disso que eu digo, é fruto de experiência, de vivência. Então, através desses anos, eu digo sim, digo com alegria e digo ao mesmo tempo sem guardar mágoas nenhuma,
mas com certeza, tá? Tudo foi bom para eu aprender, eu só tenho que agradecer àqueles que nessa estrada me jogaram pedra, me difamaram, maledicências, enfim. Eu só tenho que agradecê-los, porque é graças a eles que hoje sou o Pai Valdo que sou, tá? No sentido de ter maturidade, de olhar a Umbanda sob o aspecto espiritual, não fantasista nem ilusório, de conhecer a pessoa humana de uma forma melhor, de poder lidar com os médiuns de uma forma evangélica, cristã, levando-os à vivência desse evangelho e dessa doutrina. Então foi graças a todo esse sofrimento que não só eu, mas várias pessoas que comigo caminharam, né, tivemos que sofrer durante todo esse período. Na época a gente não entendia, mas tem aquele ditado, né, quando Deus diz, hoje você não entende, amanhã você vai compreender porque eu faço essas coisas. E hoje eu entendo. Era necessário. Eram necessárias essas coisas para quebrar o orgulho do Pai Valdo, para ensinar o Pai Valdo a lidar com as pessoas, para tirar Pai Valdo de todo aquele ranço, aquela prisão, né, a fantasias, as superstições, para tirar Pai Valdo do ranço da Igreja Católica, né, porque eu fui padre. Era necessário que eu me defrontasse com a realidade de uma vivência em um templo espiritualista, um templo de Umbanda, onde eu tinha que me formar como um sacerdote, capaz de administrar organizacionalmente, de espiritualizar através da minha missão de sacerdote que evangeliza, que ensina, e através da parceria com os amigos da espiritualidade, num clima de obediência e de serviço. Então todo este tempo foi um tempo necessário e bom. E esse Teóquiva, ele viveu muitos anos no seu crescimento, né? Funcionou no início, no bairro do Caxambi, éramos uma salinha pequenininha, muito pequenininha, onde nós fazíamos ali, praticamente naquela época, as consultas, né? Consulta com o Pai Ventania, consulta com o seu Malandrinho, né, já presente, isso há 42 anos atrás. Só que aquilo foi crescendo no sentido de pessoas chegando e pessoas querendo participar e começaram a cambonar os guias, de cambonar Pai Ventania já ia colocando, né, já ia desenvolvendo. Enfim, aquilo ali ficou muito pequeno. E nós alugamos uma outra casa no Caxambi mesmo, na rua Vaz de Caminho, onde aí começou a se estruturar um bando ainda não registrada, né? O trabalho umbandista. Porque eu, na realidade, naquela época, não imaginava jamais fundar um centro de Umbanda. O trabalho era simplesmente o que? No tempo era da consulta, né? Eu saí da tenda espírita Vovô Congo da Bahia, para que já tinha sido coroado, mas eu não queria abrir casa, né? Era uma consulta, como fala naquele tempo, uma consultazinha, né? Era uma vez por semana, de 15 em 15 dias. Só que isso foi crescendo, crescendo. Quando eu vi, em volta de mim tinha né, aquela porção de médiuns e Pai Ventania, né, orientando e dando uma... Então no Caxambi a coisa aflorou mais ainda. Ficamos no Caxambi um pouco de tempo. De lá nós nos transferimos para a rua 24 de Maio. Funcionou durante 28 anos na 24 de Maio. Se eu não me engano, 26 a 28 anos. E ali foi onde se estruturou, onde as coisas foram tomando, né, forma. Ali houve muita alegria e muito sofrimento. Ali nós vimos a imagem do ser humano, né, diante da espiritualidade. Quando a gente usa a espiritualidade para nosso bel prazer e quando a gente busca na espiritualidade nosso crescimento. Então, infelizmente, isso não é crítica absolutamente, todos nós somos passíveis disso, de imaturidade espiritual, né? As pessoas, porque as coisas não acontecem como elas querem, como elas gostariam, veem os achismos, e em vez de simplesmente se afastar e procurar outro lugar,
fazem questão de sair e jogar pedra. E pior quando isso é revestido de um amor próprio ferido. E aí vem maledicências, vem, né, mentiras, enfim. Mas tudo isso faz parte, nada disso estou falando, tentando levar a minha experiência a quem estiver me escutando e que está abrindo o seu centro, vai, se prepare para sofrer. Pai Ventania sempre pergunta isso. Quando eu coro um babalorixá ou ialorixá, ele pergunta, está preparado para sofrer? Porque o trabalho com Jesus é a edificação da cruz. E você só vai conseguir fazer germinar essa semente se você regá-la com suas lágrimas. O Papa Francisco já diz isso, né? Eu achei muito bonito uma palavra dele. Talvez, e muitas vezes, o único grau, o único óculos que nos faz enxergar Jesus são as lentes das lágrimas. E isso é uma realidade. Quando a gente vê que vaidades, né? Fantasias, festas, cores, tudo isso é nada. A gente tem que, através disso, enxergar o mais importante, o mais alto. E o alto é, como disse o Malandril, caminhar para frente e para o alto. Então, de lá, da 24 de maio, nós ainda tivemos que sair, porque pediram a casa. Fomos para Marechal Rondon. Da Marechal Rondon, olha que caminho maravilhoso. Da Marechal Rondon, nós fomos para a Piedade. Da Piedade, nós fomos para o Rio Comprido. Do Rio Comprido, eu fui transferido, por causa da minha profissão, para Salvador, onde eu fiquei 6 anos, quase 7. E lá Pai Ventania pediu que abrisse o Cruzeiro. Foi quando trocou de nome para Cruzeiro da Luz. Ele pediu que trocasse para que a missão do Cruzeiro da Luz... Veja como esse tempo todo foi amadurecendo. A mim, sacerdote, aqueles que estavam me acompanhando. Mas agora é o momento de trocar de nome. Cruzeiro da Luz. Para identificar a missão minha, dele, Pai Ventania, e dessa instituição. Que é levar as pessoas através do valor da cruz, que é o amor que se dá, o amor que trabalha, o amor que disciplina a sua vida, é a reforma íntima, é a mudança de valores, né? Mentais, é o trabalho de mudança interior. Jesus diz, quem quer me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz. Porque através dessa cruz, desse valor, é que nós encontramos a luz. E essa luz é a paz, é a alegria, é a saúde espiritual. A missão do Cruzeiro da Luz é iluminar corações e resgatar vidas. De Salvador, desculpa, eu estou me alongando, mas é a história do Cruzeiro da Luz. Em síntese, né? Então lá em Salvador abrimos o Cruzeiro da Luz. Funcionou lá esse período todo. De lá foi transferido para São Paulo. Em São Paulo, abre o Cruzeiro da Luz. Abre o Cruzeiro da Luz em São Paulo. Que funciona até hoje, é uma casa filial, que hoje é dirigida pelo pai Reginaldo, que foi coroado, né, sacerdote, dirigente por mim, e segue os mesmos trâmites, o mesmo ritmo da matriz, que é o Cruzeiro da Luz aqui no Rio. Voltando ao Rio, Pai Ventania diz, abre o Cruzeiro da Luz agora definitivamente no Rio de Janeiro, no seu ponto de origem. Veja só, saímos do ponto de origem, fizemos para mim, tudo planejado pelo plano espiritual. E voltamos ao ponto de origem. E reabrimos o Cruzeiro da Luz aqui, já com todo esse amadurecimento, já com todo esse aprendizado. O Cruzeiro da Luz pronto para abrir suas portas, para acolher todos aqueles que querem e buscam uma religiosidade, não uma religião. Uma religião não, porque religião não salva ninguém. Religião nos leva a cultos, a rituais, nos leva a simplesmente fantasias. Isso não é a vivência do raio maravilhoso de Pai Oxalá, mas sim que busca uma religiosidade dentro da religião de Umbanda. Então ele instituiu a Umbanda Espírita Cristã, que é onde o Cruzeiro da Luz se fundamenta e trabalha.
onde guias e médios, unidos, se esclarecem, trabalham, orientam, curam em nome de Jesus, no sentido de levar as pessoas a terem uma vida de segurança, de harmonia e de paz. O senhor falou da Umbanda Espírita Cristã, né? Essa é a minha pergunta, a minha colocação. Como é que tem sido vivenciar a Umbanda Espírita Cristã ao longo desses anos? As lutas, os desafios, as alegrias. Muita gente não entende, não sabe Umbanda Espírita Cristã. Como assim? Como tem sido isso, Pai Raul? Olha, tem sido fácil e gratificante, tem sido difícil e com muito sofrimento. Fácil e gratificante pelo apoio da espiritualidade maciça, né? Fácil e gratificante pela descoberta das pessoas, dos irmãos, desse centro, não centro em termos de casa, mas esse centro religioso que, praticando a religião de Umbanda tão rica e tão bonita, não prende, não estagna, não algema as superstições, a crendice, a consulta com guia, mas ao contrário, liberta. Liberta para quê? Para o esclarecimento, para a mudança de valores. Porque na Umbanda, Mãe Soraya, tudo tem explicação. Não existe esse negócio de herói, segredo, né? Segredo é para quem não sabe. Existe o quê? Revelação. Aquilo que você tem que aprender, se esclarecer. Então, à luz da ciência, à luz da doutrina, você entende até o porquê acender uma vela. E a Umbanda Espírita Cristã visa isso. Ela é Umbanda porque ela segue o ideal do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Ela funciona no Abaçá, que é terreiro. Ela funciona com os rituais umbandísticos, vivenciando a magística do Tantra, Yantra e Mantra, ou seja, da concentração, mentalização, dos sons através dos pontos cantados, das preces faladas, e do Yantra através do movimento magístico, das oferendas, da dança, né, das cores, enfim. Mas tudo isso embasado em quê? Espírita, na codificação kardeciana. Por que na codificação kardeciana? Ora, meus irmãos, a codificação kardeciana, que se baseia nos livros, 5 livros, o Pentateuco kardeciano, Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, o Céu e o Inferno, Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo, não é propriedade do movimento espírita kardecista, como o Evangelho não é propriedade dos evangélicos. Kardec não fundou religião alguma, ele codificou a doutrina. No Brasil se estabeleceu e se criou essa religião com base europeia, né, que nós chamamos kardecismo, que é o movimento espírita kardecista. Respeitabilíssimo, né? Mas com fundamento europeu. A Umbanda, ela tem que se basear na codificação. Por quê? Porque Kardec, como cientista, como mestre, ouvindo os espíritos, analisando, codificou a doutrina com bases científicas, experienciais. Então, nós temos que lavar toda a atividade da Umbanda, ritual, magística, né, doutrinária, nas águas da ciência da fé raciocinada. Saber por que eu faço magia, por que um guia vem e trabalha magisticamente. Se eu não souber o que é vibração, o que é fluido, o que é força sutil, o que é perispírito, o que são os planos da matéria, como é que eu vou entender? Porque eu acendo uma vela. Está compreendendo? E quem vai nos dar esse substrato é o quê? É o kardecismo. Ou seja, é a codificação kardeciana. Então, a doutrina de Umbanda tem que estar lavada. Lavada e enxertada dos ensinamentos maravilhosos do kardecismo, com certeza. Sem perder sua essência, sem perder seus valores ritualísticos e magísticos, mas tudo isso enxertado e lavado com a doutrina kardecista. E é cristã. É cristã por quê?
Porque a base e a razão da existência da Umbanda Espírita Cristã é anunciar Jesus e o Evangelho. Jesus, o Cristo planetário, o tutor do planeta, o nosso pastor, aquele que é o sorriso de Deus para a humanidade, aquele que é o único que pode lhe dar a felicidade que você almeja. Nós da Umbanda Espírita Cristã não anunciamos nem médiuns, nem pai de santo, nem guias, nem mestres, nós anunciamos Jesus. Todos nós somos servidores de Jesus e somos holofotes, nós, médiuns e guias, juntos, realizando a obra crística, anunciar Jesus, Jesus amor, como diz o Pai Ventania, e com Jesus amor, a moral, a vivência evangélica. É isso que salva. O nosso querido Ramatiz, no espírito oriental, ele próprio já diz isso, embora tanta gente viva aí nem endeusando Ramatiz no sentido de holofote para Ramatiz, ele não quer isso, eu tenho certeza. Ele próprio vem trabalhar para anunciar o Evangelho. Basta ler o Evangelho à Luz do Cosmos. Ele diz o quê? Tudo é válido, tratamentos espirituais, desobsessão, tudo isso é necessário, mas tudo isso tem que estar eivado, cheio de quê? Do Evangelho. O Evangelho que faz o quê? A mudança de vida, a reforma interior, a conversão à essência. E ele chama isso de evangelioterapia, terapia à luz do Evangelho. E nós da Umbanda Espírita Cristã assim trabalhamos. Temos giras, sim, sessões onde os guias vêm. Aqui não tem consulta, com certeza. Eu sempre brinco, né? Quem dá consulta é médico. Consulta é coisa paga. Onde eu vou porque é só para falar com o médico dizer olha o que eu tenho, passar minha receita e vou embora para casa. Não, não é bem assim. Os mentores e guias não vêm aqui para isso. Está lá, ó, vamos lá, codificação. Livro dos Médiuns, nós vamos encontrar. Qual a razão por que os espíritos vêm do plano espiritual unir a seus médiuns para se comunicar com a gente? A única razão é nos ajudar no nosso caminho evolutivo em direção ao plano espiritual. Ele diz, claro, eles não vêm para resolver os vossos problemas mesquinhos. Se eles o fazem, eles nos ajudam, é sempre tendo como razão nos levar ao caminho de evolução, ao caminho de algo. Agora, se eu faço um trabalho chamado umbandista, onde eu sento com o preto velho para dar consulta, mandar tomar banho de folha, que nem eu, médium, nem povo sabe para quê nem por quê. É para mandar arriar, não sei o que na encruzilhada, para mandar... E pronto, para resolver um probleminha de trabalho, um probleminha de família, um probleminha de enfermidade, onde as pessoas vêm como se fosse comprar uma barganha. Eu não estou realizando uma religiosidade. Eu estou fazendo uma religião fetichista. E não é essa a proposta do Caboclo das Sete Encruzilhadas quando diz eu vim fundar uma nova religião brasileira, cuja base é o Evangelho e o mentor maior, o Cristo. Então ela é cristã por isso. E isso me faz lembrar o Pai Ventania dizendo a todos nós, médios do Cruzeiro da Luz, meus filhos, primeiro sejam cristãos. Conheçam Jesus, ame-o. Amando a Jesus, você não tem outro caminho senão desejar servi-lo, anunciá-lo. Ame o Evangelho, trabalhe pela reforma íntima à luz do Evangelho. Seja, portanto, cristão, um verdadeiro cristão. Aí sim você passará a ser um espírita, porque Jesus, o Evangelho presente em sua vida, vai ser iluminado sua mente, né, sobre o seu ideário mental, através da doutrina, do esclarecimento, dos valores do universo, das leis cósmicas, né? Enfim. Aí você se torna um espírita, mas é cristão. Para depois optar pela Umbanda. Aí ser umbandista.
porque aí você vai realizar a ritualística, a magística da Umbanda, a vivência doutrinária umbandista, embasado, seguro, feliz, caminhando para frente e para o alto, porque Jesus é seu pastor, o Evangelho é sua vida, o Espiritismo é seu esclarecimento e a Umbanda, a sua vivência religiosa nessa encarnação. Então, Umbanda Espírita Cristã é isso. E o Cruzeiro da Luz está de portas abertas àqueles que querem buscar religiosidade na Umbanda, queiram buscar a alegria e a paz que os guias e mentores nos dão, nos apresentando, nos ensinando, nos orientando e apontando o farol que é Jesus. Pai Valdo, muito obrigada. Meus irmãos, essa entrevista não terminou. Ela continua numa segunda parte, onde nós vamos conversar especificamente sobre o Pai Ventania. Assista. Paz e alegria. Meus irmãos, obrigado pela atenção. Eu espero que tudo que eu falei sirva para reflexão e para dinamizar o amor por essa religião maravilhosa que é a Umbanda, principalmente quando ela está embasada no Espiritismo cristão. Paz e alegria para todos, em nome de Jesus.